Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre as minhas funções como corregente do ensino fundamental. Eu voltei para a escola em maio de 2021 como professora, e aí eu recebi uma proposta para trabalhar com o ensino fundamental, com o primeiro ano. Na verdade, eu já tinha trabalhado nessa escola durante 2 anos na educação infantil, no infantil 1, então de crianças ali de 1 para 2 anos, e eles me fizeram essa proposta para voltar para um nível completamente diferente do que eu estava habituada. De primeiro momento eu fiquei, oi? Como assim? Do nada? Tudo bom? Já tem um vídeo aqui no canal em que eu falo as minhas funções sendo auxiliar de turma. Mas, como corregente, eu tinha algumas funções diferentes e eu quero comentar sobre isso hoje. No ensino fundamental, a gente tem um outro enfoque, né? Ali, a partir do primeiro ano, a área da alfabetização, que é muito mais aguçada, então a gente começa a trabalhar de uma outra maneira. Então, o primeiro ano do ensino fundamental, ele é chamado de classe de passagem, porque a criança, ela tá passando ali da educação infantil pro ensino fundamental. Então, o primeiro ano ele fica ali no meio, porque ele tá fazendo essa passagem da criança ali pro fundamental. Então, é o momento em que ela vai ter contato com algumas coisas do fundamental, mas que ainda assim ela tem aquela bagagem da educação infantil que ainda está sendo construída. Que não vai deixar de ser construída, né? Mas que vai ter um enfoque diferente, como eu comentei antes. E aí, eu ficava, então, em 2 turmas do fundamental. Né? Geralmente na educação infantil também, você tem uma professora auxiliar por turma, né? Principalmente ali com os mais pequenininhos. E aí pode ser que tenha até uma volante ali pros maiores e tal, pra ajudar, né? Uma pessoa que fica ali de volante, ajudando mais de uma turma. Mas geralmente, né, não é certeza, não é algo fixo, né, em todas as escolas, mas geralmente é uma auxiliar por turma na educação infantil. E é isso que acontece nessa escola em que eu trabalho. Mas, enquanto corregente, você pode trabalhar em mais de uma turma, porque não necessariamente a gente precisa ali estar no cuidar o tempo todo. Porque além de serem crianças que já têm ali uma personalidade mais formada, né, percepções de mundo bem mais construída do que os pequenininhos, eles também são crianças que fazem as coisas por si só, então eles vão no banheiro sozinhos, se limpam sozinhos, se trocam sozinhos, organizam o armário sozinho, organiza a mochila sozinho, guarda as coisas sozinho, sem precisar necessariamente de um apoio para isso, né? Isso depende, obviamente, de cada caso. Então você tá ali também para auxiliar nesse processo de cuidar, mas esse não é mais o enfoque, né? Assim como na educação infantil. Então, por exemplo, com educação infantil, com crianças de 1 ano, eles precisam de ajuda para tudo, para fazer tudo. Pra colocar o tênis, pra guardar as coisas na mochila, pra trocar a fralda, pra dar comida, pra fazer tudo. E com esses maiores, não, né? Então, no primeiro ano eles têm 6, 7 anos de idade, mais ou menos. E eles já têm essa parte muito mais aguçada, né? Deles conseguirem fazer por eles mesmos. De ter a responsabilidade de fazer por eles mesmos, porque como eles já desenvolveram essa parte, eles já sabem e eles acabam sendo mais cobrados nesse sentido. Então, olha, seu armário tá desorganizado, olha essas coisas, fez atividade, não fez? Quem tem que saber da atividade é você. Já não é mais o seu pai, sua mãe. Nessa escola também tinham 5 turmas, então eventualmente eu acabava ajudando alguma outra turma, precisava de alguma atividade, alguma questão, uma ajuda, eu ia lá e ajudava, né? Ou a outra corregente faltou, porque no total eram 3 corregentes para 5 turmas. Uma ficava com uma turma só, que é a turma da monitora, que a monitora também auxiliava todas as turmas, né? No primeiro ano. A outra ficava com 2 turmas e a outra também com 2 turmas. Então, era basicamente isso. E aí, o que eu fazia enquanto corregente, então? Eu auxiliava nos materiais, então, preciso de material pro quintal, pra levar pro quintal, pra levar lá pra fora, pra ir pro tanque de areia lá, preciso levar algumas coisas, eu levava, eu guardava o material depois, sabe, eu ajudava nesse processo, não que as agentes não fizessem isso, eles também faziam, mas eu tava ali como um apoio, sabe, pra ajudar nessa logística. Então, às vezes eu tava com uma turma lá, com material, ia buscar material pra essa turma, beleza, eles usavam, aí eu buscava material pra outra turma, depois guardava dessa turma, da outra turma, sabe? E ia sempre ajudando nessa questão dos materiais. Preciso que separe folhas de papel criativo verde, porque a gente vai fazer uma atividade tal. Aí eu ia lá, separava as folhas, já deixava separadinho. Separar tal livro, tal caderno que eles vão usar. Separava, já deixava separado. Já deixava separado pra facilitar o processo, entendeu? Então meu intuito era estar ali
de apoio mesmo para as duas turmas. Então, já que eu não tava só com uma, né, como na educação infantil, que você consegue ficar só com uma turma, ajudando só aquelas crianças daquela turma, a gente tá o tempo todo mudando, sabe, de sala, ia numa sala, visitava tudo tranquilo, ia na outra, ajudava e tudo mais. Às vezes, pra levar eles no banheiro, eu já tenho muita mais autonomia de ir sozinho, né, como eu comentei antes. Então eles já iam sozinhos, eles se limpavam sozinhos e tudo mais. Mas às vezes, preciso que vai levar 4 crianças no banheiro. Eu ia junto com eles pra auxiliar eles e tudo mais, até pra... São crianças, né, consequentemente. Ainda são crianças, então ainda precisam de a supervisão de um adulto. E aí eu sempre tava ali pra mediar esse processo. Além disso, além desse auxílio nos materiais, eu também participava dos meio-grupos, que a gente chama lá na escola, que tem meio-grupo de linguagem e de matemática, que são as principais, né, matérias que eles têm. Língua portuguesa, né, e matemática. E aí, nessas atividades que as professoras tinham que fazer, elas têm um livro, né, fixo, assim, para as turmas, né, de cada disciplina. Então, no livro de linguagem, a gente vai trabalhar tal página. E aí, nessa página, tem uma atividade que é interessante fazer o meio grupo para que a gente consiga atender todas as crianças. Então, a gente dividia a sala em 2. Eu ficava com um grupo, a professora regente ficava com outro. Eu saía da sala com esse grupo, ficava lá na parte de fora da sala, fazendo a mesma atividade enquanto eu estava com os outros. Muitas das vezes elas ficavam com os que tinham mais dificuldade na sala, né? E os que estavam mais avançados, assim, que faziam mais rápido e com mais facilidade, ficavam comigo e eu auxiliava eles. Ou às vezes a gente trocava pra ver o que cada uma tá observando neles também, que é outra função minha, observar, relatar o que eu tô vendo, né? Se eu vi se tivesse algum conflito ali deles, eu comentava depois. Se alguém se machucou, eu também. Então, o tempo todo eu tava ali, não só pra mediar, né, mas pra observar, pra relatar as coisas pras regentes, pra elas também terem conhecimento do que estava acontecendo, porque nem sempre a gente consegue ver todo mundo, e eu sempre já comentei isso em outros vídeos também, que como a gente não tá com uma criança só, a gente tá com várias, nossos olhares eles estão divididos, porque a gente precisa estar o tempo todo vendo todo mundo com 1000 braços pra fazer tudo que precisa ser feito. Então, se tem uma pessoa de fora observando, isso ajuda muito mais, né? Então, esse era o meu intuito também, de ajudar elas nesse quesito. Dá pra fazer os relatórios, né? No primeiro ano ainda são os relatórios, não são as avaliações, né? Eles até têm algumas avaliações ali no final do ano, que foi muito legal. Diferente, porque eles não estão habituados, né, a fazer prova. Então foi algo novo pra eles ali no final do ano, só como um teste mesmo, só pra eles se habituarem nesse sentido. Mas foi algo muito interessante de ver a perspectiva deles em relação a isso, porque eles nunca tinham feito. Então pra gente é algo habitual, né, a gente que já passou por milhares de provas durante a vida, e pra eles é algo novo. E é muito legal ver isso. E então eu fazia esse processo, eu também substituía as professoras quando necessário. Então, uma delas vai precisar faltar, uma delas vai no médico. Eu ficava com a turma, eu assumia a turma, e aí fazia todo o processo com eles, né? De ajudar ali na organização do dia, seguir a rotina, eles têm um planejamento, né, certinho já, que é feito na semana pedagógica, e ajudava nesse processo. E, gente, logo no primeiro dia que eu estava como corregente, eu cheguei e a professora tinha que sair na metade do dia pra ir no médico, e eu fiquei com a turma até o final do dia. Primeiro dia que eu cheguei, eu nem sabia como é que funcionava, não tinha ideia, e aí já me deixaram com a turma, mas graças a Deus deu tudo certo. Inclusive é uma turma, pauleira, tinha uma turminha pauleira de uma delas, né, mas que eu amei muito. E essa também foi uma questão muito interessante, porque as duas turmas que eu tinha eram duas turmas bem diferentes. Uma bem agitada, uma mais tranquila. Não que não fosse agitada, né? Porque são crianças, e crianças são agitadas por natureza. Que querem fazer muita coisa, querem brincar, nanana. Mas cada uma delas tinha uma personalidade diferente. As professoras também tinham personalidades diferentes. Então essa questão foi muito legal, de poder distinguir uma da outra e de ter essas duas perspectivas, sabe? Então eu achei bem interessante. E a interação com eles também é muito diferente, porque a interação que eu tinha lá com as crianças de 1 ano pra 2 anos era bem diferente de uma criança que tem 6, 7 anos, né? Eles já têm outros assuntos, eles já interagem de uma maneira diferente. Eu me tornei muito amiga deles, eu fiquei muito feliz com isso, porque eu recebi um feedback muito positivo deles virarem pra mim e falar: pô, você não vai ficar com a gente ano que vem? E eu fiquei assim, com o coração muito feliz, muito grato, porque eu vi que eles gostaram, assim como eu amei eles demais. Então
Eu me peguei muito, mesmo sendo pouco tempo, né? Foi em torno de 6 meses, mais ou menos. E, assim, a relação que eu criei com eles de amizade foi muito gostosa. Eles brincam de uma maneira diferente, eles brincam entre si, mas eles também chamam a gente pra brincar. E é muito legal ver essa questão, esse amadurecimento deles também. A forma como eles interagem entre si, questão de namorinho, nananã, começa a surgir já um burburinho, que, né, eles são crianças, então, obviamente, não é a hora pra isso, mas que vão surgir questões que muitas vezes vai pensar, nossa, e aqueles negócios de, ai, não sou mais amiga, ai, não quero brincar mais com você, ai, pô, fulano não quer mais brincar comigo, sabe assim? Acontece muito. Essa é uma fase que acontece demais. E eu vi isso nas duas turmas, pra vocês verem que é muito da idade mesmo. Mas é muito legal ver essa distinção. E eu ter tido a oportunidade de trabalhar com tão pequenininhos pra depois trabalhar com esses maiores também, que também são pequenininhos, né, gente? Porque 6 anos. 6 anos, né? Mas que é muito legal ver essa diferença. Eu tive. Eu pude participar também de um momento muito especial na vida deles, que foi a formatura. Eles não fizeram a formatura do Infantil 5 pro primeiro ano por conta da pandemia, né? Então eles decidiram não fazer, mas decidiram fazer presencialmente quando pudesse nesse ano. Então a gente fez com eles no primeiro ano e foi a coisa mais linda e emocionante da minha vida. Eu fiquei tão feliz de participar desse momento com eles, porque eu vi a construção deles nesses meses, o quanto eles mudaram, o quanto eu mudei, o quanto de coisas que a gente fez junto, como a gente amadureceu, como a gente se relacionou. E aí estar naquele momento tão importante, né? Parece tão banal também, uma criança de 6 anos formando. Mas ele tá formando numa etapa da vida dele, tá concluindo uma etapa, um ciclo, né? E a gente tem tantos ciclos na nossa vida e a gente não finaliza de uma forma assim, né? Tipo, a gente não encerra de uma forma tão gostosa assim, a maioria deles. E ver o vídeo deles de finalização é de aquecer o meu coração. Foi um momento muito especial e que eu fiquei muito grata mesmo. E foi quando caiu a ficha de que, tipo, acabou, terminou o ano, sabe? Porque a gente também na rotina ali, gente, tudo passa muito rápido, as coisas passam despercebidas, a gente não se dá conta das coisas. E às vezes quando a gente tá olhando foto, a gente pensa, meu Deus, já passou isso, já passou aquilo. Tinha tal coisa pra fazer, já fiz, sabe assim, já concluí. E aí esse processo da formatura é muito de conclusão mesmo, de falar, ó, acabou. E eu pensei, realmente. Mas é lindo, foi maravilhoso das duas turmas. Ai, meu coração ficou quentinho demais, eu fiquei muito feliz. Inclusive teve um encerramento também com os pais me acolheram muito, foram muito fofos, mesmo eu não tendo ficado tanto tempo assim com os filhos deles. E eles me acolheram de uma forma surreal. Eu achava que ia ser muito diferente, porque quando os pais são pais de bebês, né, é uma perspectiva diferente também. Muitas das vezes eles estão a primeira vez na escola, então os pais são mais, né, cuidadosos e tudo mais. E como eles são maiorzinhos, eu pensei, não vai ter tanta essa relação assim com a escola, mas não. Eu também acho que por conta da questão da alfabetização, que é outra coisa muito desafiadora, muito nova, né, e que exige muita atenção, muita responsabilidade nesse sentido, porque alfabetizar uma criança é muito importante. E assim, e esse processo, nesse início, nessa idade deles, é fundamental para eles adquirirem os conhecimentos, para eles entenderem a importância disso, né? Pra gente poder fazer a organização dos pensamentos, para poder fazer os exercícios espontâneos, pra gente poder fazer a reescrita com eles, para eles compreenderem aquilo que eles estão fazendo. Então é um processo bem árduo, bem difícil, que exige muita responsabilidade, muito conhecimento. Inclusive quero me aprofundar muito mais nesse quesito, porque realmente a alfabetização é algo incrível de ser trabalhado e bem difícil, na verdade. Assumo. Mas essas eram as minhas funções enquanto corregente. Tiveram vários momentos, várias circunstâncias, várias coisas que eu pensei, meu Deus! E que deu tudo certo no final. Fui abraçada por todos eles e recebi um carinho gigantesco, que era muito meu medo também de não conseguir criar uma relação boa com eles. E muito pelo contrário, a gente foi muito amigo um do outro, de todos, então eu fiquei muito feliz de chegar no final e ver que meu papel foi importante, que eu podia auxiliar de alguma forma na rotina deles,
Foi incrível, eu amei ser corregente do primeiro ano, gente. Não sei se eu assumiria uma turma de primeiro ano como regente, porque eu acho que realmente é bem desafiador. Como eu falei, a questão da alfabetização, você tem que conhecer muito pra você estar ali aplicando as atividades e auxiliando neles nesse processo. Então, tem que saber muito mesmo. Mas assim, enquanto corregente foi incrível, aprendi muito e sério. E acabou sendo muito mais exaustivo psicologicamente do que fisicamente, né? Porque na educação infantil muitas vezes tem que ficar pegando no colo, e trocando, e acaba sendo muito mais físico do que psicológico. Mas no ensino fundamental é muito psicológico, gente. O que pesa muito é a mente. E é isso. Queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscreve aqui no canal. Um beijo. Até os próximos vídeos.